Treme não. Relaxa. Não, Mais pra cá. Peraí, solta. Para de novo. Solta tudo. Onde é que está a veia? Aqui. Tá vendo aqui, ó? Peraí. Solta. Aqui, ó. O gel que ele vai ficar assim. Vai ficar assim? Então onde é que você tem que entrar com ele? Aqui. Beleza? Vai lá. Tô aqui. Em cima de novo. Sobrancelha no Walmart. A gente vai ter que dividir e fazer verdade. Porque... Perfeito. Já veio sangue. Agora faz aquele negócio. Isso. Exatamente. Empurra. Aqui com esse dedo. Empurra o gel. Peraí, A parte de trás tem uma orelhinha. para, calma. Olha aqui, tá vendo a bordelinha aqui? Vai. Vai. Empurra. Vai. Empurra. Ai, meu Deus. Tira tudo agora. Calma aí. Calma aí. Puxa tudo. Puxa tudo. Puxa tudo. Puxa. Peraí. Olha só. Tá vendo o que você errou aqui, ó? Olha aqui. Eu falei pra você puxar aqui pra dentro. Tá? Então, segura. Joga no escarpaque. Atrás de você. Abre a mão. Fica relaxa. O que que eu... Você fez certo. Você fez certo.